Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje, nesta quarta-feira de cinzas, que marca o início do período da quaresma aqui para nós, nosso calendário litúrgico, nosso evangelho está no capítulo 5 de Lucas, dos versículos 4 ao versículo 11. E aqui está a chamada de Jesus, a mostra de Jesus para Simão Pedro e alguns outros discípulos sobre a sua divindade, sobre o seu senhorio, sobre o mundo. Jesus, após usar os barcos dos discípulos como uma espécie de palanque, de púlpito, para pregar para uma multidão, estava na praia ali no lago de Genezaré, é o mar da Galileia, ele pede que os homens então empurrem o barco mais profundo do lago após terminar o seu sermão e pede a eles que lancem suas redes para pescar, né? E aquilo é uma prova de fé. Jesus pede para eles ali uma prova de fé, porque Pedro responde, né? Simão responde: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. E aí vem a confissão dele, né, de fé. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. E o texto diz: dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. E assim os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. E ao presenciar aquilo, Simão, Pedro, né, ele se ajoelha e pede a Jesus que Jesus se afaste dele, porque ele é um pecador e que Cristo é santo demais para ele, né? Senhor, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho. E aqui eu gostaria de ficar nesse trecho por conta justamente do início do período da quaresma que nós temos hoje. A nossa reação no período da quaresma deve ser uma reação como a de Simão Pedro. A nossa confissão, as palavras da nossa boca devem ser como as dele. A quaresma marca o início da preparação do cristão para o advento da Páscoa, né, para o evento da Páscoa. Então agora nós entramos no período onde nós vamos nos concentrar naquilo que Jesus fez de mais importante pela humanidade. E nós, como seus discípulos, como seus servos, como seus irmãos, como seus amigos, como sua igreja, reconhecemos especialmente o valor do sacrifício dele, porque nós, diferente, enfim, das pessoas que não estão na nossa condição, que ainda não enxergam Cristo como nós enxergamos, nós entendemos o valor do que Jesus fez e o que nós poderíamos ser, o que nós seríamos, se isso não tivesse acontecido, se a graça dele não tivesse nos alcançado. Então, o período da quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas, né, se inicia no exato dia de hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, deve ser para nós um período de especial contrição, de focarmos e mantermos a nossa mente dentro do sofrimento, da agonia de Jesus. Então as nossas palavras, as palavras da nossa boca devem ser: Senhor, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. O período da quaresma é um período de preparação, é um período para que nós possamos refletir internamente e viver a realidade do sofrimento de Cristo, viver a realidade do pecado. As pessoas entendem, quando a gente fala viver a realidade do pecado, que é você viver em pecado. De fato, nós todos, de certa forma, vivemos em pecado porque pecamos, porque somos falhos. Mas viver a realidade do pecado é entender que nós somos nada. Nós somos indignos. Jesus, ele veio aqui neste mundo e ele nos torna dignos de sermos chamados, de fato, filhos de Deus. Ele nos religa à nossa espiritualidade real. Ele nos religa à presença de Deus real. Ele nos torna mais gente, ele nos torna mais humanos, conforme a vontade dele, conforme a imagem e semelhança dele. Então, que nós possamos viver a realidade do pecado durante o período da quaresma, nos preparando para
a maravilha que foi o evento da cruz, a maravilha que foi nós nos depararmos com o Jesus morto e ressuscitado, que nos salvou através da obra da cruz. Então, a partir de hoje, lembre-se sempre disso. Faça dessas palavras aqui as suas palavras. Sou um pecador. O Senhor é santo demais para mim. Essa frase dita por Simão Pedro, ela é uma realidade nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar disso e reconhecer, assim como eles reconhecem aqui nessa passagem, o senhorio de Jesus Cristo sobre tudo em nós. Entremos na Quaresma. Deus abençoe você. Até amanhã.